barreira se eu sei que eu não posso morar longe da casa da minha mãe? Eu não estou pronto para isso. O procrastinador é inteligente. Para que eu vou ligar para esse cliente? Porque se eu ligar para esse cliente, ele vai me pagar 30 mil. Se eu ligar para esses clientes, eu vou ganhar mais. E eu sei que a minha esposa vai querer emprestar dinheiro para o pai dela. Eu não aguento mais. O procrastinador é inteligente. Inconscientemente, você sabe que você não pode ter esse resultado. Inconscientemente, você sabe que você não pode se livrar dessa dívida. Procrastinador endividado. Quando ele começa a falar com você, ele parece desesperado. É assim. Gente, eu não aguento mais. Eu já tentei fazer de tudo. Nada do que eu faço paga essa dívida. Eu sei que eu tinha que ir lá gravar os vídeos, falar com o cliente, eu sei que eu tinha que conseguir um emprego, falar com o meu chefe, mas eu não sei, eu nunca faço. Isso é o que ele diz. O que ele ignora. Essa é a coluna 1, é o que ele está dizendo. O que ele ignora? Que se ele fizer, ele vai ter o resultado da coluna 3 que você preencheu aí. Ele vai acabar com a dívida. Ele vai ficar sem a dívida. E se ele ficar sem a dívida, o que ele está ignorando? O que ele escreveu na coluna 4. Quem vai ser impactado? Quem ele vai se desconectar ou se afastar ou deixar de punir? Ou não pegar mais dinheiro? Toda demora nos resultados esconde a espera nas relações. Curtiram o exercício? Ficou claro aí para vocês? Viram? Quem aí viu alguma relação na coluna 4? O Júnior tá ali. Eu não sei se foi bom ou ruim ter feito esse exercício, porque agora tá aqui, ó. É assim, galera. Essa é a clareza. E cada pessoa que apareceu na coluna 4, cada pessoa que você colocou ali na coluna 4, você precisa rodar um protocolo com essa pessoa. Protocolo de dependência emocional. Preste atenção. Você precisa rodar um protocolo de dependência emocional com cada pessoa que apareceu na coluna 4. Fazer uma conversa difícil se essa pessoa está na sua vida e fazer novos combinados. Aí, dependendo do padrão, vai ser de vítima, de narcisista ou de vingador o protocolo. Aí, vou continuar. Entendeu aqui? Posso seguir? Beleza. Se essa pessoa ainda está na sua vida enquanto você está tentando fazer aquilo que você procrastina, você precisa rodar um protocolo de proteção emocional com ela, depois do de dependência, para garantir que o acordo estabelecido se mantenha quando você estiver fazendo aquilo que você vai fazer. O de dependência emocional vai corrigir a relação. O de proteção emocional vai te proteger. Pode ser até a sua esposa, viu? Seu marido, seja quem for. Você roda o de dependência, corrigiu. O de dependência corrige o CC. Poxa, tomei banho. Só que se você sabe que você vai correr naquele dia, tomar banho tirou a caatinga, ok? Acordei, tomei banho, tirou a caatinga? Tirou. Dependência emocional. Só que se eu sei que eu vou correr, eu preciso fazer o quê para me proteger? Pô, vocês não usam desodorante, não? Desodorantezinho, pô. Ó. Esse é o protocolo de proteção emocional. O de dependência te limpa, te deixa limpo, núcleo emocional limpo. E o de proteção emocional é quando você for correr e essa pessoa estiver no seu núcleo aí por perto, para não deixar ela voltar para o seu núcleo. E o de medo, Ramon? O de medo é quando você tem o medo, quando você vai impactar alguém ou não vai impactar alguém, mas você tem medo desse resultado e nem sabe por que tem esse medo. Lembra da coluna 3 do exercício? Tem um resultado aí. Cara, eu tenho medo de ganhar 3 vezes mais? Tenho. Roda o protocolo de medo também. O de medo você não tem conversa difícil, é um protocolo com você mesmo. Que coluna 3? Você chegou agora, Dalva? É a coluna 3 do exercício. Depois eu vou montar esse exercício em outro encontro. Bora fazer um atendimento aqui. Ficou claro para vocês aqui o exercício? Foi massa, né? Às vezes eu me surpreendo comigo mesmo, viu?
Maravilha. Vamos lá. Quem foi a moça que ganhou? Marcela. Marcela ganhou o atendimento. Chame a Marcela então. Então nós sorteamos alguns atendimentos no dia lá do encontro. E hoje eu vou atender uma pessoa que foi sorteada. E ao longo dos dias eu atendo alguém que for sorteado, alguém que foi sorteado lá, alguém que a gente chama na hora. Vamos lá. Fala, Marcela, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, Ramon, tô te ouvindo. Me ouvem? Tudo bem Te aí? ouço, maravilha. Se apresente para quem não te conhece. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Marcela da Cruz, sou aliada da Aliança desde outubro de 23, Legal. anfitriã desde janeiro de 24. Hoje sou aliada num grupo e anfitriã num grupo preparatório, que é o que eu mais amo fazer, inclusive dentro da Aliança, é acolher e receber os novatos. Eu acho que é muito legal, é muito importante. Maravilha, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo papel de anfitriã também. É um papel muito bonito, Sim. muito transformador e muito desafiador também. Eu acho que quem mais Sim, cresce sendo anfitrião não é o aliado, é o próprio anfitrião. com certeza, com certeza. Eu falo que desde quando eu entrei por causa do meu narcisismo, que é muito intenso, e Aham. ser anfitriã faz com que eu trabalhe esse narcisismo ali toda hora, todo momento. Tá, vamos em partes aqui. Deixa eu Uhum, entender. Você falou um pouco aquele dia lá no blindado, eu lembro. sim, É, como está? O que que aconteceu na sua vida já depois que você entrou na aliança e aí a gente entra na parte do Pensa Comigo? tá. Vou tentar ser bem objetiva, porque quando eu entrei na Aliança em outubro, a gente tinha fundido um carro, a gente tinha acabado de alugar um kitnet em Ubatuba, e que era anual. E a gente estava indo para lá no dia 7 de setembro, inclusive, e fundiu o motor do carro. E foi um perrengue sem fim. Para vocês terem uma noção, fundi o motor 3 vezes depois dessa primeira vez. Assim, coisa de no máximo 60 dias. E ainda estourou o câmbio do carro. E não era um carro velho, tá, gente? Era um carro assim, que valia uns 40 mil, mais ou menos. Um carro bom, né? Relativamente bom. E nesse processo eu comecei a falar do ponto cego. Eu falei, gente, tem um ponto cego. A gente já vem em busca de se desenvolver há muitos anos, mas eu me envolvo muito. Essa que é a verdade. Eu nunca tinha ouvido você falar isso, viu, Ramon? Amei quando Uhum. você falou em envolvimento e desenvolvimento, porque é bem, bem isso mesmo. E, e aí eu falei, não, é um ponto cego e é com meu marido. E é com meu marido. Trabalhando a tua responsabilidade todo o tempo, mas olhando para o meu marido. Uhum. E aí a gente fez juntos o ponto cego. Foram 20 anos de terapia, eu adoro falar isso, porque o ponto cego é assim, é a melhor imersão que eu já fiz na vida, e eu já fiz imersão que vocês imaginem das mais variadas possíveis, mas eu indico ponto cego para todo mundo. E depois disso eu falei, Regis, vamos entrar. Daí ele falou, não, eu não vou entrar, entra você. Eu falei, mas eu vou entrar para quê? Eu não preciso, é você que precisa disso. Mas eu conversei com uma aliada que me atendeu naquela época, né, no relacionamento, e eu entrei, acreditando que ia ter eu fazendo alguma mudança em mim, ia expandir nele. Bom, depois disso, e eu coloquei como relacionamento era a minha prioridade naquele momento. Financeiramente, a gente já vem por altos e baixos desde o nosso começo de relação, que estamos juntos há 17 anos. Então, às vezes, a gente ganha muito dinheiro, porque nós dois somos advogados, nós somos mentores também, a gente tem algumas fontes de renda, não só uma, a gente nunca acreditou em uma fonte de renda só, então a gente sempre tem mais de uma fonte, mas a gente ganha muito dinheiro e perde muito dinheiro, ou fica sem dinheiro, tranca recebimento de cliente, ou acontece alguma coisa que o dinheiro se esvai. Bom, nesse processo, eu entrei em outubro, aí, para vocês terem uma noção, para eu rodar protocolo com ele, demorou.
umas 60 horas, assim, uns 3, 4 dias. Eu fiquei sem dormir e fazendo lá a trilha, na jornada, no marca-passos, que é super intuitivo, né, o marca-passos. Mas mesmo assim, foi muito, muito, muito difícil para mim. E com ele, porque eu tinha medo de me separar. Eu já venho de um processo onde eu tive um divórcio, que foi horrível, um casamento muito ruim, no meu primeiro casamento. Então eu tinha muito medo de me separar. Então foi muito difícil rodar esse protocolo. Por fim, ele acabou entrando em março de 24 e a gente, os dois anfitriões, ele já entrou logo em seguida também para ser anfitrião. E em dezembro de 24 a gente conseguiu mudar de casa. A gente morava numa casa muito ruim que a gente estava morando, que ela é inclusive oriunda de perfil vingador dele, com a família, um processo bem complicado com a família dele, de origem. E a gente conseguiu mudar de casa. E a casa era exatamente do jeito que eu desenhava. Era uma casa que eu já conhecia, inclusive, que foi o meu marido que construiu há muitos anos atrás. E Uhum. a gente voltou para essa casa. A gente vendeu essa casa em 2013. A gente vendeu essa casa e daí a gente voltou no final de 24, dezembro de 24. Fez um ano agora, em dezembro, que a gente voltou para lá. Vocês E estão nessa agora ela está casa? terminada. Então, estamos nessa casa. Essa casa A veio da gente onde? pensou em... Essa casa, ela era oriunda do segundo casamento do meu marido, que eu sou a terceira esposa dele. Então, ele construiu essa casa com a ex-mulher. E aí, quando a gente ficou junto, depois de alguns anos, quando nasceu o nosso filho Ícaro, né, que hoje tem 13, ele acabou vendendo a casa para o meu primo para poder fazer a minha ação, né, com a ex-mulher dele. E o dinheiro saiu? E não, e o dinheiro a gente comeu, né, na época. Mas saiu. Vendeu a casa, Saiu, deu tudo certo. saiu, Se resolveu com a tudo ex, certo, financeiramente. resolveu com a ex financeiramente, tudo E certo. ele tem filho com a ex? Só que ele tem filho, ele tem uma filha de 18 anos, que na época tinha 3 anos nesse processo aí. E você tem filho com ex? Tenho também, tenho uma filha de 22 anos com o meu primeiro ex, com o meu primeiro marido, e ele também tem um filho de 30 e hoje tem 33 com a primeira esposa. Então, assim, ao todo nós temos 4 filhos, né? E a gente fala que a gente tem 4 filhos, né? E os E filhos que agora ele vai ser vocês. vovô, inclusive. O primeiro É. estava no processo de tentativa de gravidez fazia mais de 3 anos, uma gravidez impossível. E depois que o Regis também rodou protocolo com ele e tudo mais, com esse filho, eles engravidaram agora. E tem uma linda, que é a Maria Alice, que está na barriguinha da Luana, que é Legal. uma das maiores provas para gente de que os protocolos da aliança funcionam mesmo. Assim, milagres acontecem quando a gente limpa os nossos núcleos. Legal. Tá bom. É. E o que que vocês querem? O que que você quer? Como é que tá a vida É a quebra agora? do teto, Ramon. A gente Tá? está em processo de endividamento. Eu queria estar na grande mesa já faz tempo. Cheguei a conhecer a grande mesa, o processo e tudo mais. Quanto Mas de para eu me dívida? manter na grande... hoje a gente deve estar em torno de uns 400 mil de dívida. Aham. E quando que começou essa dívida? De onde veio? Então, eu tive esse insight no blindado, em alguma fala sua ou do Elton, no blindado, eu tive esse insight. Minha primeira dívida começa no meu primeiro casamento, quando eu deixo estourar lá cartão de crédito. Na verdade, naquele momento lá, foi uma questão de querer chamar a atenção do meu ex-marido na época, né? E depois disso, nunca mais eu consegui me consertar. Quanto ficou em Pago, dívida lá? aí, na época, uns 80 mil, 90 mil. Mas assim, já insuflada, era coisa pequena que foi insuflada por, né, multas e E quanto que era a correções e tudo dívida? mais. Mas essa dívida existe até hoje, você acredita? Aham, acredito. E quanto era Porque essa eu não dívida? quitei nessa dívida. Tipo de 80 a Real, 90, devia mas tinha vindo de quanto? Tipo, vindo de 10 mil? alguma coisa assim, tipo 10 mil no máximo. Na época era aquele
Banco Real, a conta. O meu era aquele Platinum Tá. na E você já época, e tentou foi algum pagar essa cartão. dívida? Não. E hoje deve ser coisa de R$ 1.000. E eu falo, meu, mas pra que que eu vou pagar isso? E por que que você nunca tentou pagar essa dívida? Porque eu nunca olhei para isso, o quanto que isso estava fazendo mal para mim. Eu fui ter esse insight essa semana. E E o quanto tá essa Regis, dívida hoje? essa dívida, se for a real, uns 250 mil. Uhum. Mas essa aqui você nunca tentou negociar ainda. Nunca, nunca, Provavelmente não nunca vai estar tentei. esse valor, não. Não, hoje eu acredito, até porque eu sou advogada, né? E tem toda uma noção que deve estar em Uhum. torno de uns 3.000 para quitar essa dívida. Aham. Mas eu não olhei para isso, não Vamos olhei, lá. tipo. É. E o meu marido também. O meu marido, na época que ele se separou e desfez, né, do casamento dele, ele ficou com muita dívida no nome dele, que daí eu não sei te falar os valores de dívidas que ele ficou. Tá bom. Mas a, Vamos a lá. gente conseguiu correr E atrás e da onde veio mais quitar dívida as aí? dívidas dele. Hã? Tá bom, essa primeira dívida aí subiu para uns 80, 90 mil. Onde tem mais dívida? Onde veio o resto? Você falou 400. Porque vem dele, desse imóvel que a Então, gente quer sua, comprar e a gente não sua que veio compra. de você do passado é essa. É. E O tenho restante mais vem uma dos... dívida da escola da minha filha, da Hum. escola particular da minha filha, que eu não paguei, que também não paguei, não foi por falta de recurso, foi por ausência de gestão mesmo, de recurso, que foi em torno de uns 50 mil. E esse caso, eu tenho uma coisa assim enorme para contar, que eu não vou contar hoje, porque é muita coisa, mas a gente pode vir a falar sobre isso outra vez. Houve um bloqueio judicial na conta do meu ex-marido o ano passado, de R$ 60.000 referente a essa dívida. E meu Hum. ex-marido, eu já sou divorciada com ele há 19 anos. Qual dos E dois? aí, Aquele do primeiro casamento ou não? é, e aí eu precisei, preferi uma ligação da atual esposa dele me cobrando sobre esse bloqueio. Nossa, amor, essa história foi absurda. E eu não paguei essa dívida ainda, mas eu consegui desbloquear depois que eu rodei o Mas, protocolo de medo, mas de isso aí já... dependência emocional. Pronto, beleza. O que mais? Mais dívida da onde? É isso. E o resto é pequenininha, tipo, dívida de. É a minha dívida com a OAB. Eu tenho dívida com a OAB da anuidade, que eu não Qual o paguei valor? também. Ah, deve estar hoje uns 16.000, essa dívida. Tá em 16 ou ela E foi custa o perfil 16? vingador com a OAB. Eu já sei até o que é, assim, tipo, raiva, Tá raiva em absurda. 16 ou ela custa 16? Se for pagar, paga menos ou paga mais? Não, se for pagar, paga uns 16. Ela deve estar mais. E desde quando tá essa dívida aí? Desde quando eu me divorciei do meu primeiro casamento. No primeiro também. Aham. Lembra que eu falei no blindado que a gente se deu conta que tinha 3 elefantes na nossa sala? Tá bom? E o seu marido tem dívida do... Não, o que que você quer? Vai. Vamos adiantar aqui. O que que você quer? Eu quero que a gente extrapole o teto e Tá? Qual que é o quite teto? todas as Vamos, dívidas. vamos, vamos. Me dá o teto aí. O meu teto do ano passado foi 50 mil no 50 mês. mil. Então você faturou 600 mil no ano. Não, teto que eu falo o mês que eu ganhei mais. Mas assim, se for Então falar o calma. faturamento Vai do lá. Vamos. ano, Quanto foi o faturamento do ano? do ano foi bem menos. Do ano eu acho que uns 180 mil do ano. 180. Então dá o Porque o ano equivalente a passado eu 15 não mil por trabalhei mês. muito. 15 mil É, por mês, de média. sim. A gente faz essa conta aqui pro cara que... Pra pessoa que tem faturamento médio, sabe? Tá. Variado. Tipo, Essa na era uma média. dúvida que eu tenho. Próxima Aham. pergunta. Quando foi que você bateu 50 mil?
Foi outubro do ano Outubro. passado. E por que que foi ruim? Porque eu trabalhei muito. Aham. Tive que trabalhar muito, tive que dar conta de casa, de Uhum. marido, de filho, Conta de de casa, escritório. marido. E você queria isso? Não, eu queria ter uma vida mais leve. Já estava no processo, antes disso, de não caminho de volta igual a Tabita, no sentido Então me dá de o ficar combinado sem que você trabalhar. tem. Então me dá o combinado que você tem com seu marido, porque não faz sentido você ganhar muito dinheiro assim, não. O que que você está Meu esperando do seu combinado com. marido? Então, eu espero que ele seja o provedor, que ele fique como o líder da família, mas eu quero também poder auxiliar. Eu estou numa fase onde o Ícaro ele está indo para 14 anos e a Uhum. gente colocou inclusive o nosso sonho grande. E foi isso. Foi quando eu mudei o sonho grande o ano passado que a gente decidiu que a gente quer ter um motorhome e virar nômade digital daqui 5 anos. Tá bom? Então, quando a gente fez isso, quando a gente fez esse combinado, falou: não, a gente vai ir para cima de resolver as dívidas, ir para cima no sentido de ter recurso para a gente ter uma renda residual e a gente poder ter um motorhome para a gente sair Quando de é que foi o motorhome. bloqueio? Quando é que foi o bloqueio da conta do seu Foi ex? 24. Foi 24. Quando foi? Eu não lembro a data, mas se brincar foi na mesma época. Eu preciso confirmar. Quando que foi o desbloqueio? Foi um mês depois. Aí desbloqueou o valor dele. Quanto que foi bloqueado lá na Desbloqueou conta do seu ex? 60 mil. Uhum. Qual que é o teto do seu marido? Dele pessoal. Então, é meio próximo. Acho que dá aí uma variação de uns 30% a mais, assim, para ele. Tá, é o que ele então 30% a mais é 70 e Porque a gente trabalha, 65. a gente é sócio em tudo, sabe? Então, tudo na, Tá, na mas deixa, advocacia eu e tudo, entendi. Tá bom. Esse valor de 50 é somando você e ele ou só o que você faz? só o que eu fiz. Tá, quanto ele faz? Ele varia mais e é menos. Eu ganho mais. Então me dá. Eu Ah, é acabo. isso, esse lugar que eu quero. Me dá uma média, pô. Quanto ele faturou em Não. 2025? Me ajuda aí, rapidinho. Ah, 130 acho. 130. Por que que Mas é eu não ruim? tenho essa medida certa, Qual porque a que foi gente o não tem máximo planilha. qual foi A o gente não máximo que ele planilha. fez num mês? Na nossa vida conjugal, essa é uma dúvida. Ano Ou no passado. ano. Acho que 45. Quando as coisas estragaram pra você e piorou, foi quando você bateu quanto? Os 50. E quanto que ele fez no máximo? Não senti que houve diferença quando ele bateu. Responde o que eu perguntar, senão a gente se perde. Qual foi o Tá, máximo que você fez? 50 mil em Qual foi outubro. qual foi o máximo que ele fez? 45. Qual é o combinado entre vocês? Que ele é o provedor, que ele ganha mais. Quem se tornou provedor quando você fez 50? Eu. Quebrou o combinado. E é esse lugar que eu não quero. Por isso ficou pesado. Toda a relação anda na velocidade do mais lento. Por que que ganhar Hum, muito dinheiro é ruim? Não é ganhar muito dinheiro é ruim. Ruim é quando você se torna maior do que ele que quebra o combinado. Você não É quer ser isso. guerreira, você quer ser leve com seu filho. Achou, não dá pra fazer mais de 45, pô. Se você fizer mais de 45, lascou. Sim. A pergunta é: do que o seu marido precisa pra ir mais rápido?
do que o seu marido precisa para fazer mais dinheiro. Então, quando a gente saiu do blindado, eu fiz essa pergunta, até porque eu tava, Sabe né, por quê? querendo entender Você tá tirando o pé. Com o combinado que vocês isso. têm, se você botar o pé, seu casamento cai. Exatamente. Eu tenho essa noção. Se eu meter o pé aqui, velho, eu faço mais dinheiro que esse maluco. E é por isso que você não se resolve com o último casamento. Essa parte eu não entendi. Seu marido tá meio amarrado, Sim, ok? bastante. Se Uhum. você se resolver com o último casamento e liberar o seu ex, você vai ficar livre. Esse marido vai descombinar. Então você se mantém um pouco presa, não vai muito rápido, porque você está esperando o seu marido atual seguir. Aí você tem um ex. Com esse ex você tinha uma dívida de, sei lá, quantos mil ali? Uma dívida de 10 mil, que depois subiu lá para 80, Isso, 90, ok? sim. Beleza. Qual foi o máximo que você bateu? 50. Olha que louco. O seu teto está diretamente associado ao valor que o seu marido atual não pode ganhar e ao valor do bloqueio do seu ex-marido anterior. Você está punindo o seu ex anterior com o mesmo teto que você está prejudicando o seu atual. Você está presa ao seu anterior e se mantendo presa ao atual. Você segura os dois. Quando você não paga o anterior, você se mantém preso naquela relação. E não é dinheiro, você poderia ter pago. Não é dinheiro. Sim, Você não está é. escolhendo se manter presa aqui. Por quê? Eu me torno mais lenta. Você já rodou protocolo com seu ex? Já, eu só não fiz a conversa difícil com ele. Tá. Tem que fazer a conversa não por vocês, mas pela sua filha aqui. Porque quem está Então, sendo mas minha filha já punida. tá com 22 anos e mora com ele e tem uma relação ótima com ele, Ah, viu? então beleza. É, não, não, Beleza. não vejo necessidade, Mas eu vejo. na verdade. É, Porque senão você não estaria punindo ela através da escola. Essa dívida veio de quando? do último ano dela de colégio, E mas quem, e ela quem já tinha que tá no pagar? terceiro ano da faculdade. Calma, quem tinha que pagar? Eu, E ela mora com quem? com ele. E o fato de você não ter pago prejudicou quem? Ele. Fechou a conta. Sim, mas quando aconteceu isso, eu rodei o protocolo de dependência emocional porque eu visualizei mesmo, que eu estava no perfil de vingadora, punindo ele, e ele não era responsável por isso. A Ok, responsabilidade era minha, ok, até porque ele pagou a pensão de forma ok. adequada. Não é sobre ele. Nunca Então, foi, pô. Nunca foi e nunca vai ser. É sobre você. sim. Uhum, é, De quem era o combinado de pagar a escola da criança? A parte que não foi paga. meu, Seu. Você minha. não pagou. Né? Quando você não pagou, não foi por acaso que você não pagou. Quem foi Não, punido tenho pelo não certeza. pagamento? Ele, depois de muitos Ele. anos, Tá ali, ele. pô. Tá ali. Acho que abalou ele pra caramba, E inclusive. Porque você ele é não. um cara do e- bem e Era um não cara foi do bem. legal. Mas você tem um padrão controlador vingador com ele até hoje. Isso é vingança. É por isso que você não paga ele daqueles 80, 90 mil que você já poderia ter quitado. Você está se vingando do seu ex. O nome disso é: eu me sinto injustiçado inconscientemente. Por isso que eu não libero ele. E para te lembrar dessa Sim, injustiça, sabe quando vai aparecer essa injustiça? Quando o seu casamento começar a ir bem. Tipo, quando você pensar em ganhar dinheiro aqui, quando você pensar em crescer, vai aparecer alguma coisa aqui. Vai ser na hora que o casamento atual estiver melhorando. sim, Aí vai colocar em xeque. Tipo, enquanto você não resolver ir olhar para esse lugar e você é advogado. Olha o que é louco. O problema que a gente vive aparece na área que a gente tá. Para dar chicotada na cara. Você é advogada. tem, Você sabe negociar a dívida. Existe uma dívida com o seu ex. Você se meteu em dívida com a sua filha para punir o seu ex. Aí tem uma dívida que você sabe, com o conhecimento que você tem, você poderia negociar. E o que você faz? Deixa eu olhar para outra coisa aqui. Deixa eu olhar para o meu atual aqui. sim. Aí você se envolve com os problemas dos outros. Aí você se envolve com os problemas dos outros. Padrão controlador É, vingador. Libera esse homem. tem. Tá, vou liberar. Tá liberado. Hoje Resolve esse. vou rodar esse Não, protocolo. não tá liberado.
Só pra gente não entrar no lugar do, tá Sim, tá liberado. bom. Não tá liberado. Não, E tá tipo assim, certo, tá quando certo. você for pagar essa dívida com ele, vai bater pré-queda. Pode esperar, porque é um negócio que você está evitando há muito tempo. Quando você... Não é sobre a dívida, não é sobre o dinheiro e nem sobre o valor. É sobre a Não, relação. essa dívida não é com ele também, viu, Ramon? Essa dívida é com o banco, não é com Aham. ele. Mas é oriundo da época, Ok, isso que eu resolve tive o isso. insight, Tá, resolve tá? isso. Aham, sim, Beleza? Você boa. rodou o protocolo ali com a sua filha? Rodei um só, eu rodei um de culpa, porque tem todo um processo aí Uhum. de cuidado e tudo mais, que eu não tive com ela. Tá. Minha mãe acabou assumindo a maternidade da minha filha no meu lugar na Aham. época, e durante muitos anos, inclusive. Mas a gente se alinhou, daí com ela eu fiz a conversa difícil, foi maravilhosa. E rodei um protocolo também de culpa com ela, que também foi muito libertador. E hoje a gente tem uma relação ótima e ela começou a namorar depois do que a Legal. gente rodou o protocolo de culpa. E hoje Deixa... ela tem um namorado e tá super Legal. feliz, fazendo faculdade federal. Deixa eu só É bater um muito bom. negócio aqui. Quando foi que o negócio da sua filha ficou sem pagar? Foi A escola lá, quando deu problema? 19 ou 18? De que mês? Dezembro, né? Dezembro, final de ano, né? Tá. Mas tipo, é porque tinha mês que eu pagava, tinha mês que eu não pagava, virou um Aham. saruê danado. Aham. E aí, Tá. no final do ano que veio a cobrança e tudo mais. Beleza. Quando ela saiu, naquela época de E pandemia, aquele quanto que rolo tinha pra todo lá. pagar? Na época era coisa de 15 mil, 18 mil no máximo. Uhum. Beleza. É, você lembra o teto do seu ex financeiramente? Sabe quanto mais ou menos ele ganha? Ele deve ter um teto aí de uns 100 mil, 120 mil anual. Tá. 120. O seu atual tem quanto? Né? Meu tem mais, uns 150. Você falou que o mês passado foi 130. Faz essa conta aí. Real. Faz essa conta aí. Pega o, Mas, pega o valor que você tem, pega o valor que você tem presente do que o seu ex ganhava e o valor aham, do que o seu atual tá ganhando. Faz essa conta com ele aham, depois, não precisa ser agora. Vai bater tá, muito próximo ou em cima. sim. Libera seu ex, pô. Libera as pendências com ele. E tem alguma coisa com a sua filha que você precisa resolver ainda? Qual foi a última vez que você rodou Não, protocolo com ela? o ano passado. Acho Quando? que em abril do ano Não, passado, pode alguma rodar de coisa novo. assim. Pode rodar depois do Mas problema ela da tá com escola. 22, Ramon. É, mas é o combinado que você tem na escola que você não cumpriu com ela. Você precisa rodar de novo, porque você puxou ela de novo pra dentro do núcleo. Tá, tá bom, fechou. Como foi pra sua filha? Deu algum problema na Esse escola? Foi processo? chamada? Ela ficou Não, sabendo? não. Eu fiquei com receio quando houve bloqueio judicial dela Uhum. sofrer alguma coisa com a madrasta ou mesmo com o pai dela na época. Tá. Mas eles são muito conscientes disso, que não tinha nada a ver com ela, então não houve nada para reparação, entendeu? Com relação a ela. Uhum. Ela continuou vivendo a vida normal, não tem Uhum. o nome dela envolvida nessa dívida, Tá então bom. a vida dela é normal com relação a isso. Maravilha. É, Ô, é tão louco quando a gente obrigada. olha para os padrões, porque até as pessoas envolvidas e que descobrem que fazem parte importa. Sim, Quem te não, ligou com certeza. importa também, tá? Na verdade, cortei relação com ela já há muitos anos, Aham, porque mas você queria que ela a te relação ligasse. não era boa. Queria, eu preferi, Queria, sim. é. Se você não Ela quisesse me que a mulher interferiu, do seu ex-marido ligasse, ela não teria te ligado. Você mas aí eu procurou, preciso te contar. você procurou isso
até o máximo. Então, mas eu preciso te contar uma coisa, que você não acredita. Ah, eu sou No bom em dia que acreditar. aconteceu isso, ó, no dia que aconteceu isso, eu tinha rodado o protocolo com meu pai de dependência emocional e eu não tinha feito a conversa difícil com meu pai. Tá? Essa história é louca, Seu porque pai assim, foi contra ou a favor seu casamento e sua separação? foi contra o casamento e a separação. Primeiro porque eu casei, lá quando eu casei, eu fazia Uhum. faculdade de Direito, eu tinha 21 anos, estava Tá? estudando, estava no quarto ano da faculdade de Direito, e o Ronaldo, pai da Bia, estava fazendo engenharia de telecom e estava também estudando, os dois estudantes. A Uhum. gente já era noivo, a gente comprou um terreno para começar a construir uma casa, que inclusive a gente queimou essa casa, né? Que a gente se divorciou e vendeu essa casa a preço de banana. E quando eu engravidei, foi um susto, porque eu não era planejado a gravidez. Mas aconteceu e o meu pai não aceitou. E foi quando eu passei pelo pior trauma da minha vida, assim, porque meu pai era o amor da minha vida. Uhum. Eu tinha complexo de Electra com meu pai, para você ter uma noção. Uhum. E aí, quando aconteceu isso, ele ficou 3 meses sem falar comigo. E não só não falou, como ele olhava para mim e falava: essa vagabunda chegou, eu não quero ver essa vagabunda, eu não quero ela aqui. Ele me maltratou demais, ele me assediou muito, Uhum. moralmente, né, psicologicamente na época. Eu engordei 45 quilos nessa gravidez. Eu tinha 69 quilos quando eu era solteira. E eu cheguei a parar a 150 quilos em Deixa eu só 19. entender uma coisa pra gente ganhar tempo. Por que você tá me contando essa história? Sim. Porque quando a ex, quando a atual esposa do meu ex-marido me ligou e aconteceu tudo isso, primeiro ela ligou para quem? Para o meu pai e para minha mãe. Hum. E aí o meu pai, ele teve a mesma postura que ele teve comigo há 20 anos atrás, há 22 anos, 23 anos atrás quase, da mesma forma que ele agiu comigo há 23 anos, ele agiu igualzinho dentro da minha casa por causa desse problema do bloqueio da conta do pai da Bia. Nossa, isso aí foi tão louco, isso daí. PPP. E aí, é, Precisa, permite e prefere. mas daí eu consegui impor Você, limites. você já tinha rodado o protocolo com seu pai? Tinha rodado, me faltava fazer a conversa difícil naquela semana. Pronto, você tava pedindo pra vida te dar uma oportunidade pra fazer a conversa difícil. Gente, não precisa ser Exatamente. tão caro e tão ruim resolver os problemas de vocês, viu? Não precisa. Dolorido, né? Tão En- dolorido, tão difícil, né? Enquanto Enquanto vocês ficarem postergando o protocolo, a conversa difícil, o limite, a vida vai crescendo o problema. Poxa, eu tive um problema em pagar a escola da minha filha. Gente, quando não é pré-queda, deixa eu contar pra vocês como acontece. Você pega um dinheiro na conta, vai lá e paga, tá resolvido. Quando é pré-queda, vira zona. Envolve gente. É o ex que tem a conta bloqueada com valor perto do meu teto, que ele tem praticamente o valor que o meu marido ganha, ele Nossa, é ganha. verdade. Aí tem a minha concubina lá, a esposa do meu ex, que liga pro meu pai, que aciona um padrão que eu tinha com ele quando eu era casado com esse ex. O meu pai teve o mesmo comportamento que ele tinha quando eu era casado com esse ex. E eu não tô livre desse Exato. ex, logo eu não estou livre desse ex porque eu também não tô livre do meu pai. Eu tenho que fazer a conversa difícil com o meu pai. Aí a vida fala, vou facilitar. Facilitou. Todo Foi problema que ela horrível. tem com o ex. Presta atenção, gente. Todo problema que eu tenho com o ex, por que eu não me livro do ex? Ou da dependência que eu tenho? Porque eu também tenho a dependência com meu pai. Quando eu for mexer na Sim, dependência com o ex, eu tenho que mexer na dependência com meu pai. Porque eu estava com esse ex por causa da relação que eu tinha com meu pai. Se o meu pai não tivesse tratado eu daquele jeito, talvez eu nem tivesse casado, ou não tivesse casado daquele jeito, ou não tivesse permanecido na relação. Então eu puni o meu pai nessa relação também. E quando eu for mexer, não é uma dívidazinha, é a bagunça. Quando eu for mexer na relação com meu ex, tem a relação do meu pai. O que aconteceu? A relação com o pai explodiu num problema com a filha que bloqueou a conta do ex. Ela criou é esse isso trem aí. tudo. A Marcela criou essa bagunça Exato. toda.
É louco isso, galera. Quando você começa a Perfeito. entender, você fala, pô, dava pra ter resolvido mais fácil. Dava. Não, mas a gente, né? Aí, É um como é que nó. faz, Ramon? Mas não, Não tá resolvido ainda. Tem tá. que ir lá, Beleza. tirar essas coisinhas com o ex ali e falar assim, isso aqui resolvi, encarei. Show. Aí teve a oportunidade de fazer a conversa com seu pai. Foi agora em dezembro? Não, isso foi em outubro de 24. Foi Outubro. antes da gente mudar de casa. Maravilha. Aí mudou de casa. Mudou de casa. Seu marido tá ganhando mais ou menos dinheiro na casa nova. Menos. Já perguntou pra ele por que que não foi bom mudar? Não, preciso perguntar. Então pergunte. Porque se ele Na quisesse estar verdade, aí, ele quando a estaria gente. fazendo mais dinheiro. É, sim. De quem Ele ele é se um vingador. afastou? Ele é um De quem ele se afastou vingador em quando ele pessoa. saiu da casa anterior? O que que tinha Do naquela pai. casa que não tem nessa? A casa anterior é quase 500 metros da casa do pai dele e da irmã dele. Ele tá tentando voltar pra lá. Tipo, inconscientemente ele Muito tá louco. sentindo falta. Sim, Ele já bateu o valor máximo nessa casa que ele tinha batido na anterior? não. Quanto ele tinha batido na anterior? Na anterior. Se você não souber, pergunta pra ele, tá? É, acho que eu não sei. É, não sei, vou perguntar. Quanto você Mas acha eu que acho que era? não. Se você Eu fosse acho que chutar era um uns valor, você acha que era 40 mil quanto? a mais. É, uns 180 no 180 ano. ele tinha batido no mês. Quanto ele bateu em um mês? É. Aí, em um mês, Uhum. eu acho que uns 60. Quanto ele tá esse mês? Vixe, esse mês ele não chegou a 15. Você vai sair desse encontro aqui. Você vai chegar pro seu marido. Ele já rodou protocolo com o pai dele? Já teve a conversa difícil. E olha a loucura. Aham. Ele saiu, ele fugiu de casa aos 16 anos e ele deixou uma carta num quarto. Adivinha onde foi a conversa difícil depois de 30 anos? 32 anos? No quartinho. No mesmo quarto Uhum. com o pai dele. Seu marido tá Trinta e tentando. dois anos depois. Seu marido tá tentando voltar pra lá. Inconscientemente. Tá. Seu marido precisa fazer 60 mil reais. Rápido. Você vai chegar pro seu marido. Ele sabe fazer, viu? Vai por mim. Seu marido sabe Sabe, fazer. capacidade. Você vai chegar Ramon, aqui. quando a Ó, gente. presta Quando, atenção. no ano. Presta Tá, atenção. desculpa. Você vai chegar pro seu marido e vai perguntar: meu amor, do que você precisa que eu faça para que você bata 60 mil reais nos próximos 30 dias? Ah, tá bom. Do que você precisa que eu faça para que você bata 60 mil? Por que 60 mil, amorzinho? Porque 60 mil você já fez. Aí você vai pegar o valor exato que ele fez. É esse valor. Aham. Porque quando ele bater esse valor, você vai ver a pré-queda no pai dele. É ali que ele vai quebrar o padrão. Nesse lenga-lenga, ele vai voltar para lá. Seu marido precisa acelerar para o padrão aparecer na frente dele. O pai dele vai gritar do lado de lá. Mas ele gritou esses dias, quando a gente estava indo para um evento em Alphaville. Aham. O A gente que que estava indo aconteceu? para um evento. Na hora que a gente estava indo, o pai dele ligou. E aí, não é normal o pai dele ligar, inclusive. O pai dele tem mais de 80 anos. O pai Eu vou dele te, di- ligou e daí o pai dele vou te, falou assim: vou Eu te dizer, sonhei com você vou te dizer e porque o você pai sofreu um dele ligou. acidente. Vou te dizer porque o pai dele ligou. Porque tinha alguma coisa boa nesse evento. Sim, era um Tinha dinheiro. podcast que a gente foi fazer. Tinha dinheiro nesse evento aí, nesse lugar que ele estava indo. Tudo que o seu marido for fazer nesse momento, que garantir que ele não volte pra lá, vai gerar uma pré-queda em relação ao pai dele. Ah, Porque ele tá sentindo falta. Aí você precisa tá. saber, perguntar pra ele, confirma com ele, tá? Se tem alguma culpa intervindo pra ir. Moça, você tá com alguma culpa de ter Inte- deixado seu pai lá? Tá.
Se tiver culpa, já ele é aliado, né? Ele é anfitrião, aliado. Se já ele tá assistindo aqui, Não, se tiver culpa, tem que rodar protocolo urgente. Tipo assim, já roda logo, sacou? tá. Seu marido precisa Ele voltar pro descobriu um 60. medo também essa semana. Ele Não, descobriu um medo depois maravilha, do já blindado. descobri. O protocolo de medo tem que ser assim, não deixa pra amanhã, não. Não É, dorme não, com ele isso. já fez, Boa. já. É. Agora seu marido precisa comer quina de parede. Porque não é 60 mil não é sobre dinheiro pra ele, é sobre padrão. É sobre padrão. É, É sem sobre dúvida. padrão. Sim. Você resolve aquilo que você tem que resolver do lado de lá, vai atrás disso Aham, e desafia ele do lado de cá. tá bom. Pergunta pra ele, o que que você precisa de mim? O número dele é o número máximo que ele fez na casa anterior. Tá, E pergunta pra ele se ele não quer voltar, viu? Você tem que ter clareza disso. É real, tipo assim, mozinho, você prefere estar aqui ou voltar pra lá? O quanto de falta você tá tá, sentindo? tá bom. Você precisa ter a descoberta pra fazer o combinado certo. Porque combinar, vamos ficar aqui, mas o cara querendo voltar vai dar muita merda. Sim, Você entendeu porque quando você entendi. bateu os 50 foi ruim? Aham. Foi horrível, inclusive. Sim. É. E nunca é sobre dinheiro, né, Ron? Nunca. Não é? Seu marido tá fugindo dele, pô. Porque pra estar nessa casa, Exatamente. dependendo de você e pesando pra você, você não vai querer. Não com ele. Sim, muito louco. E você tá em quanto esse mês, Ai, financeiramente? quanto que eu alcancei já esse É. mês? 3.000. Uhum. Você Travou tudo. tá reduzindo a velocidade pra ver se ele acelera. Com certeza. Vocês vão voltar pra Com- casa anterior, nesse ritmo aí. Vai lá, desafia o seu marido pro 60 pau que ele fez na casa anterior. Verifica se ele não quer voltar real. Clareza, amor, quer voltar ou quer ficar? E por que quer voltar? E o que a gente precisa fazer para que você queira ficar? Essa pergunta é importante. Caso ele queira voltar, tá bom, mozinho, entendi, tem isso, isso e isso, e tá pesando para você emocionalmente, relacionalmente. O que se acontecer faria você preferir ficar aqui? Entendeu a Show. pergunta? Entendi. Primeiro eu entendo, ele quer ir ou quer ficar? Ah, ele quer voltar, ele quer ficar, mas tá se sentindo mal. O que se acontecer faria você preferir ficar aqui? Você tem Sim, que ter essa clareza. Ah, se meu tá. pai morrer, eu não quero mais voltar. Ah, então. É só isso? É. Então isso aí você entendeu a condição. Sim, Você precisa entender a condição dele para negociar. tá. Tem algum contrato dele para Uau! sair? Você não acredita. Ah, eu Ele sou bom tava nisso. num negócio de 13 milhões Aham. de imóvel de Capivari, lá de Campos do Jordão. Ia sair, tipo, 400.000 quase de honorários. Não vai fechar. E depois de oito, não fechou. Não vai Só que fechar. ainda tá em aberto. Seu marido precisa fechar contratos agora até 60 mil. Presta atenção no que eu tô te Tá. falando. Contratos Uhum. acima, joga ele para um lugar que ele ainda não pode. Ele tem que fechar Tá. contratos até 60. Vai aparecer uma pré-queda, ele vai quebrar essa pré-queda para ele poder ir. Vá pelo caminho Tá. que você pode, até que você possa ir pelo caminho que você quer. Eu quero os 400, Tá. mas agora eu posso até 60, porque isso ele já fez. Beleza, vamos para 60. Tá. 50, 60, chegando aqui vai aparecer alguma coisa. O pai vai ligar, vai dar um Alzheimer, vai cair, vai machucar a perna, vai falar: filho, eu preciso de você aqui. Aí ali vocês vão definir se vocês seguem ou se voltam. É ali que define se rompe ou se repete. Nessa pergunta, preciso de você aí, porque aconteceu isso há umas 2 semanas. Que Aham, é uma coisa que também não acontece, mas aí o pai dele ligou porque teve um problema lá. E aí, tá. tipo, ele saiu de casa, ficou 24 horas em função do pai.
Mas ele tinha disponibilidade para isso. Uhum. Numa hora dessa, Quem tinha sabendo que a gente está nesse disponibilidade? processo, o Regis, meu Tem marido. não, pô. Ah, Quanto, pô, pai quanto, dele, 30 anos. quanto de dinheiro ele tá ganhando? É, Quer aumentar a entendi, disponibilidade? Volta a morar lá. entendi. Por que não paga alguém pra cuidar? Por que vocês não botam alguém pra É. cuidar dele? É a coisa do afeto, né? Não tem Não, jeito, né? tô fazendo a É a pergunta. Vai. escada da maturidade. Por que ele não coloca alguém pra cuidar dele? Não, dessa forma o pai dele não precisa. O pai dele é casado, Ah, tem então ele não total precisa? condição. Não. O seu marido precisa Mas fazer é que. dinheiro. Deixa eu te contar. Quando vocês É, forem avançar, aí, gente, não é sobre a maldade. Apoiar, tudo bem. Desde que não esteja sim, prejudicando a sua vida, a sua família e vocês têm filhos. E tipo assim, se vocês não fizerem dinheiro, vocês vão se afundar em dívida e vocês vão voltar pra lá. Aqui é dependência emocional. Tipo, o pai dele não tem essa necessidade. Aí você tem que entender o que é contato saudável. Por isso você tem que ter clareza. Amorzinho, você prefere ficar aqui ou você prefere voltar pra lá? Talvez ele vai te dizer, meu amor, nessa altura do campeonato, com meu pai com 80 anos de dodói, acho que eu prefiro estar lá. Você vai ter que encarar isso. Talvez ele sim, te diga, aí o que você vai fazer com isso? Aí é contigo, tipo assim, dá pra ter um tipo de vida aí, dá pra ter um tipo de vida lá. Só que se ele ficar aí, tem que ser porque faz sentido, porque senão ele vai perder dinheiro pra voltar pra lá. sim. É intencional, né? Tá certo. Essa checagem, ela é essencial. É tipo assim, imagina, eu sou casado. Aí, sei lá, minha esposa começa a sentir falta dos pais. Eu posso fazer o que eu quiser de dinheiro. Vai dar merda na minha vida. Porque se eu fizer mais dinheiro, eu vou me afastar mais, eu vou viver mais. Ela pode até ir lá, mas se ela quiser ir pra lá, ou voltar pra lá, ou morar lá, vai ter que dar muita merda na minha vida aqui pra eu ter que voltar pra lá. Então eu preciso me Sim, alinhar. Meu amor, o que você precisa? O que você precisa de mim pra gente poder ficar aqui? O que você precisa que aconteça pra que você esteja bem aqui? sim. Gente com a cabeça zoada não faz dinheiro, viu? Se alinha no que você tem que se alinhar, resolvendo aquela treta lá. Senta com seu marido, apoia ele Sim. e mira nos 60 conto. Fechado. Fechou? Fechou. E já espera a pré-queda com o pai. É inevitável. Tá bom. Tem padrão pra quebrar aí. Fechou? Beijo pra você, vai pra cima, Fechou. viu? Depois manda no Obrigado, meu obrigado, direct lá obrigado. quando vocês mexerem nesse contrato que eu quero saber o que aconteceu. Tá bom. Coisa boa. Combinado. Obrigado. Senhoras e senhores, toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. E é sobre isso. É sobre você entender e avançar. Entender e avançar. Aí você vai entendendo um pouquinho, corrige aqui, avança daqui, aumenta o teto. Ramon, mas eu mudei de casa. Mudei de casa e fui para outra casa. Ok, melhorou ou piorou? Piorou. Vamos ver o que mudou e vamos corrigir o que precisa ser corrigido. Porque talvez você quebrou um padrão e corrigiu uma relação e ela foi o suficiente para você morar perto. Agora você consegue morar perto da pessoa com aqueles padrões corrigidos e relações estabelecidas, ok? Aí você mudou de casa. Agora você mora do lado de cá. Você vai precisar, se as coisas começarem a desandar, significa que você teve uma necessidade não atendida que apareceu. Ok, hora de rodar protocolo de novo, fazer as conversas de novo, para que no novo lugar que você está, no novo ciclo que você foi, você garanta que não existe uma necessidade sendo não atendida. Combinado? Dúvidas? E aí, gente, quando vocês começarem a entender um pouco mais, sempre vai ter esse lugar do dinheiro. Tipo assim, pô, é dinheiro. Quanto é de dinheiro? Qual que é o teto? Cara, meu teto é 30. Tá, o que que tem nesse teto? Aí daqui a pouco você tá vendo. É um teto do seu marido que você tá ultrapassando, é um teto da sua mãe. Aí quando você encontrar o teto e quem você não tá conseguindo ultrapassar, você vai rodar um protocolo ali e você vai fazer um combinado ali ou verificar o combinado que vocês têm.
Comprei um carro zero de 180 mil. Com 7 dias descobri que o carro estava amassado. Pincelado com peça quebrada. Com 74 dias, ele pifou no meio da rua. Devolvi o carro e tive que entrar na justiça. Fiquei dependendo do meu pai por 40 dias. No dia que comprei o carro, ele me ligou às 23h49 fazendo conta das parcelas, perguntando como eu ia pagar. Ari. Dependência emocional com seu pai. Galera, isso aqui é muito legal, né? Seu pai não queria que você comprasse. Você não queria desagradar o seu pai pelo preço da parcela. O carro deu problema. Seu pai pode dizer, aí ó, tá vendo? Falei pra você não mexer nesses trem, filho. Você não escuta o seu pai. Aí o seu padrão de agradar tá ativado. Toda vez que você for... Qual é o padrão da Adri aqui? Da Ari? Agradar o meu pai. Quando que vai aparecer uma pré-queda para ela? Toda vez que ela fizer algo que desagrade o pai ou que o pai não concorde, vai aparecer uma pré-queda. Toda vez, toda vez, toda vez. Até quando, Ramon? Até ela quebrar o padrão. Gente, hoje identifiquei uma pré-queda em uma amiga. Fiquei muito feliz em ver que estou começando a entender. Daqui a pouco vocês vão ver pré-queda em todo lugar. Pode ver pré-queda no amiguinho, viu? Cuidado em ficar se metendo que é narcisismo. A pergunta é, e as suas? Será que você está olhando para elas? Tem que olhar e tem que encarar. Todo anfitrião tem essa mesma habilidade para nos auxiliar. Anfitrião é um aliado que vai estar junto com você no grupo, tá? Anfitrião não é mentor, ele é um apoiador. O que você vai ter são os Pense Comigo no seu grupo, você vai ter o áudio diário, os protocolos e todo o passo a passo. Todas as pessoas que vieram aqui fazer celebre comigo, todas que vieram aqui e deram um depoimento, nenhuma delas foi atendida por mim ou pelo Elton. Tá? Todas essas pessoas fizeram o processo da aliança divergente. Então fique tranquilo que você está começando agora, você vai entender. Quando você começar a rodar, na verdade você não precisa nem entender tudo. Só o fato de você rodar os protocolos, isso vai garantir que aqueles limites sejam estabelecidos da forma correta. Você só precisa seguir o passo a passo. Maravilha. Deixa eu ver mais dúvida aqui. Isso aqui? Ramon, quando você rompeu o teto, tinha limpado as DE. Estabelecido limites. Estava estabilizado e consegui... Ramon, tô falando de mim ou de você? Estava estabilizado e consegui novos clientes. Já havia um tempo. E aí perde o contrato de valor significativo. E no caso seria uma... Não entendi. Vou pular porque tá confuso. Teria que pensar muito. Em setembro faturei uma média de 23 mil. E nos meses seguintes faturei meu chão, que é de em média de 6, 7 mil. Rodei uma porrada de protocolos. Aí em dezembro faturei 25 mil. Agora em janeiro estou no 5K. Porém, envio uma proposta de prestação de serviço mensal de 16 mil por mês para uma cliente e está enrolando o lance. A cliente não dá retorno se vai fechar ou não. Essa é boa, viu? Você faturava uma média de 23. Depois voltou para 6 ou 7 mil. Aí você foi para 25 depois dos protocolos. Em janeiro você está ainda no 5. E mandou uma proposta de 16. Tá. O que acontece se você fechar essa proposta? Tem alguma informação faltando aqui. Tem alguma informação faltando porque ela deveria fechar essa proposta aí. Pelo seu histórico, se você quebrou esse padrão, ela vai fechar. Se não tiver nenhuma informação faltando aqui, ela vai fechar esse contrato com você. Me dá a informação se estiver faltando aqui, senão ela vai fechar. Essa conversa difícil que você diz, ela precisa necessariamente falar com a pessoa? Sim. O que falar? Tem que falar do protocolo? Não, você não vai falar do protocolo não. Tem um passo a passo lá dentro
do marca-passos que você vai ver como fazer essa conversa difícil, tá bom? A pessoa não precisa ser da aliança, entender nada de aliança, de protocolo, de dependência emocional. Você nem vai usar esses termos, tá bom? Você só vai estabelecer limites ali, sem bagunça, sem confusão. A conversa difícil é muito mais por você do que pela outra pessoa. Ela poderia exigir que o marido fique na casa nova e contrate um cuidador do pai dele? Ela pode exigir o que ela quiser, Carlos. Ela pode exigir tudo. Vocês fazem isso, pô. Tem homem que exige que a mulher faça coisas que ela não quer. Tem mulher que exige que o homem faça coisa que ele não quer. O que acontece? Dá merda, pô. Vai dar merda. Eu posso exigir que a minha esposa nunca mais vá para o Espírito Santo ver os pais dela. Não que isso seja um problema, que a relação deles hoje é maravilhosa. Mas se eu faço uma exigência para minha esposa e ela não está de acordo, ela pode até aceitar, mas vai dar merda. Tipo, vai adoecer, alguém vai adoecer, alguém vai bater um carro, um contrato que ia sair vai dar um problema, vai acontecer alguma coisa. Necessito de ajuda do suporte. Preciso pagar e ainda não recebi nenhuma mensagem. Ah, o time já te chamou aí, viu? Não, o time te chamou, mas você tem que responder. iPhone 16, está sem o nome. Digite aqui o seu nome e os últimos 5 dígitos do seu telefone no chat. Ó, você que ainda não acessou a aliança, você que não acessou os protocolos, você vai fazer o seguinte. Digita aqui no chat. É o que, Duda? Como que vai fazer? Você vai... É isso mesmo? Nossa, é complicado, viu? O decido não vai, não? Nossa, para a pessoa digitar isso tudo aí, se ela tiver no celular, como é que ela vai sair da live e digitar? Ontem vocês fizeram assim à noite? Tenta fazer hoje à noite. Faz o seguinte. Ó, você que está aqui, digita aqui no chat, decido e os últimos 5 dígitos do seu WhatsApp. A gente está quase encerrando esse encontro. Ramon, eu quero ser atendido pelo time, eu quero fazer parte da aliança, mas ninguém falou comigo. Você vai digitar aqui no chat, ó. Só para quem não entrou ainda. Quem já entrou, tá garantido. Você que quer falar com o time, tirar suas dúvidas, entender se a aliança é para você, entender sobre os protocolos, o marca-passos, você vai digitar. Você que não entrou ainda, decido aqui no chat, aqui do lado de cá. Digita decido. Os últimos 5 dígitos do seu WhatsApp, porque o time vai localizar a sua ficha, te dar prioridade e te chamar no chat, tá bom? No chat não, desculpa, te chamar lá no WhatsApp. Aí alguém vai te mandar uma mensagem ou te ligar, ok? E aí quando você receber uma ligação, provavelmente do 012 DDD, é alguém do meu time. Como ter certeza se é alguém do time, Ramon? É só você pedir a sua chave da mudança, tá? Aquela chave que você digitou quando você preencheu a sua ficha de interesse em aumentar a sua permissão. Então, você que digitou decido está digitando aí, decido e os últimos 5 dígitos. O nosso time vai pegar o seu telefone aqui e vai passar para o nosso time. Eles vão localizar a sua ficha pelos últimos 5 dígitos. Combinado? E se a pessoa da conversa difícil não quiser falar ou já tiver falecido? Se já tiver falecido, não precisa conversar. É que o óbvio tem que ser dito. Não precisa de conversa. Se a pessoa não quiser falar com você, é difícil isso acontecer. Aí você fala, mas é alguém que não fala há muito tempo, eu estou brigada com a minha mãe. Roda o protocolo. Tem coisas que vão acontecer que vocês não imaginam. A não ser que seja um ex que já está casado. Aí você não vai lá fazer conversa com um ex que você nem tem filhos, ou seja, você não tem nada com ele, não tem filhos, e ele está casado. Você não tem nada, não tem nem dívida. Se tiver dívida, tem que resolver, pô. Você não tem nada com essa pessoa. E ela está casada. Aí você não precisa se envolver na vida dela. Mas esse negócio de mãe, pai, sobrinho, tio... Aí o outro, meu pai não aceita conversar. Roda o protocolo com ele. Decide fazer a conversa. Eu acho que ele não vai querer. Decida. Porque se você decidir, já é o suficiente para a vida te mostrar aquilo que você vai encarar. Tá bom? Decida. Decida resolver. Decida acabar com a dependência emocional.
Decida romper o padrão, que as coisas vão andar para você. Maravilha? Então, falei com meu marido ontem sobre entrar na aliança e ele concordou bem a contragosto, dizendo para eu não ser burra e avisando que não vai ajudar se eu não conseguir pagar. É verdade. Se você não conseguir pagar, não vai ajudar. E agora? Não sei, Cíntia, o que você quer ouvir? Deixa eu dar uma dica para você, que é mulher. Escute seu marido. E o meu marido disse que não é para eu entrar. Escute ele. Com que frequência você escuta o seu marido e com que frequência você não escuta? Agora, se você está deixando de fazer só porque você está escutando seu marido, escute o seu marido em tudo também. Se o seu marido te disser para trabalhar, escute ele. Se o seu marido te disser para ficar em casa, escute ele. Se o seu marido disser para você não ir na casa da sua mãe, escute ele. Se o seu marido... Escute o seu marido. Sabe por quê? É muito fácil usar o marido e falar: não, mas o meu marido disse para eu não fazer. E agora? É sério? Você sempre escuta ele? Porque se você sempre escuta, eu vou dizer, sua vida vai estar incrível. É sério. Uma das coisas que você vai aprender aqui dentro da aliança é a ouvir o seu marido. E o marido a apoiar a esposa. Eu sou muito a favor de você apoiar seu marido em tudo. Se você sempre segue o que o seu marido te diz e ele está te dizendo para não entrar, não entre. Se o que você faz... Agora, se você quase nunca escuta o seu marido e ele está te dizendo algo e dessa vez você quer escutar, tome cuidado. Porque se você não tiver resultado, você vai apontar o dedo na cara dele? Se eu tivesse entrado na aliança, isso não estaria acontecendo, ou isso estaria diferente. Aí eu vou te recomendar, aí é melhor você entrar. Porque isso é padrão controlador de vítima. Usar a mudança que não está acontecendo para dizer, mas foi você que disse para eu não fazer. Ficou claro? Quem respondeu? Tá. Eu vou chegar lá. Minha mãe perdeu minha guarda na infância e meu pai abusava de mim. Hoje moro com minha mãe. Ela é narcisista e faz alienação com meu filho. O pai do meu filho me estuprou e também faz alienação do meu filho. Sempre volto para o padrão de desemprego e acabo morando com minha mãe. Como quebrar essa dependência emocional e ter liberdade? Isso aqui é foda. Eu não quero entrar nessa seara, tá? Mas o problema do abuso e do estupro aqui é o mesmo problema da dívida. É utilidade. Você sempre vai voltar para esse lugar. Sempre, sempre, sempre. E o seu filho também vai passar por abuso. Ou já passou e você não percebeu. Porque o problema ele vai crescendo até você está esperando alguém te salvar. Então, o seu pai abusou de você. Você acha que a culpa é da sua mãe. Aí a sua mãe não fez nada. Veio o seu ex e te estuprou. Você esperava que a sua mãe te salvasse. Aí ela não fez nada. O seu filho vai passar por isso. Aí ele vai esperar que você salve ele e você vai achar que a sua mãe deveria ter feito algo. No final, vai sempre tudo ser sobre a sua mãe. Porque você está tentando punir ela. E eu sei que é injusto. É assim que nasce o padrão controlador vingador. Mas enquanto você não abrir mão desse padrão, lembra que você falou? Eu sempre fico desempregada. Sempre. Você vai voltar para a dependência da sua mãe até ela ver que ela errou. Você vai voltar para a dependência da sua mãe porque você acha que ela é responsável e ela é culpada. Enquanto você não abrir mão disso, não rodar um protocolo, tudo que você tentar com você ou com seu filho vai dar errado. Você vai tentar trabalhar, você vai ser abusada no trabalho e vai voltar para casa da sua mãe. Você vai se relacionar com a nova pessoa, você vai ser abusada. Seja aqui abuso sexual, seja aqui abuso moral, seja aqui abuso emocional. Você sempre vai viver um abuso e vai voltar para lá, para punir a sua mãe. Isso é a repetição de ciclos, galera. Poderia ser uma dívida, poderia ser uma doença, poderia ser um câncer. No final da vida, sabe qual que é a história aqui? É a sua mãe adoecendo e você cuidando dela. Se você não quebrar esse padrão,
Eu não sei quantos anos você tem, mas o final da sua vida é a sua mãe se debilitando, sendo uma véia rancorosa, ela vai adoecer e você não vai conseguir se manter sozinha, você vai ficar cuidando dela e maltratando ela para mostrar a ela o quanto foi ruim para você. Eu já vi essa história acontecendo algumas vezes. Entra na aliança, rode protocolos com a sua mãe, talvez 2 ou 3, de proteção emocional e de dependência emocional. Não vai ser fácil você sair daí. A chance que você passe o resto da sua vida sofrendo abusos para voltar para aí, para punir a sua mãe, para culpar a sua mãe, é altíssima. Entra na aliança, roda protocolos, se protege dessa mulher. Eu sinto muito pelo que você passou. Você não escolhe de onde você veio, mas dá para escolher para onde você vai. Se você não conseguir fazer por você, faça pelo seu filho, porque ele está sofrendo muito. Muito. Se você acha que foi ruim para você, você não tem noção de como está sendo ruim para ele. Se você acha que foi pesado para você, você não tem noção de como está sendo pesado para ele. E eu estou falando isso lento porque você deve estar no fundo do poço aí, dependendo da sua mãe. A mulher que mais te prejudicou na vida, que deixou você passar por esses abusos, que é assim que o seu inconsciente registrou. Só que o seu filho está esquecido. Seu filho está sofrendo. Se você não tiver forças para fazer por você, faça por ele. Aqui você vai ter apoio. Você vai ter seu grupo. No dia que você tentar sair, você vai ser quase abusada de novo. Você vai chegar no seu grupo e vai dizer, gente, aconteceu tal e tal coisa. Vai ter uma aliada, vai fazer um pensa comigo com você para te dar apoio. Eu não vou dizer que é impossível, mas dificilmente nesse padrão você vai sair daí sozinha. Sempre vai ter um acontecimento. Você vai achar que Deus está contra você, que Deus te esqueceu. Você vai achar que você foi punida pelo universo. Você vai achar que é tudo padrão. Você está vivendo um ciclo, ele não vai parar. Padrão é assim, você vive um ciclo. Ou o padrão acaba em você, ou ele acaba com você. Bota nesse chat aí, bota todo mundo. Acaba em mim, acaba em mim. Esse padrão acaba em mim, seja de abuso, seja de escassez. Acaba em mim. Gente, acabar o padrão em você é uma decisão. O tempo não faz passar. Essa mulher tá assim desde que ela nasceu, pô. Se você é abusada pelo seu próprio pai, é um inferno. Você tem noção do que é ser uma criança sendo abusada por um pai porque você foi abandonada pela mãe? Noção até dá para ter, mas imaginar, é difícil imaginar. Um adulto em pé abusando uma criancinha. É difícil imaginar. Imagina viver. É por isso que a pessoa abusada, ela continua passando por abusos. É o padrão se repetindo, esperando ser salva. Essa menininha pequena estava esperando ser salva. Aí ela cresce. Ela precisa ser abusada de novo. Porque o padrão dela é, ninguém vai me salvar? É sério isso? É sério, mãe? É sério, Deus? Para quem que eu falo? Para quem que eu mostro agora? É assim que funciona o padrão. Bora encarar, galera. Esses ciclos que você vive, talvez você não foi abusada sexualmente, mas talvez você que está aqui, você está sofrendo abuso de cobrança emocional, psicológica, alguém apontando o dedo falando, agora você tem dinheiro, você tem que me ajudar. É abuso, pô. Só porque a sua vida ficou melhor, ninguém sabe do seu esforço, agora você tem que pagar? Vamos encarar esses padrões. Tem problema de todo tipo aqui. Eu não sei que tipo de problema você está passando. Mas tem explicação, tem caminho, tem solução. Eu te desafio a passar 30 dias aqui dentro da aliança. Vai. Passa 30 dias. Roda todos os protocolos. É impossível você aumentar a sua permissão e manter a sua vida do mesmo jeito. Impossível. Impossível. É impossível você tomar uma decisão e não viver uma pré-queda. Impossível. E como a gente já sabe que isso vai acontecer, você vai ter orientação para saber o que fazer, estímulo para você ter energia para fazer e apoio para não ser e não se sentir sozinha fazendo. Essa é a aliança divergente.
E foi assim que nós pensamos e nos desafiamos a construir um mundo novo. Bora, galera. Vamos para cima. Estamos chegando ao final desse encontro. Às 19 horas teremos um encontro com Elton Euler. Qual o tema? Então você tem esse tempo daqui até a tarde para falar com seu aliado, entrar na aliança, tirar suas dúvidas, baixar seu marca-passos para a gente avançar. Porque isso aqui é gostoso, estar junto, sentir essa energia. Mas melhor ainda é aplicar na sua vida o que você está vendo para que isso te faça avançar. Tem um caminho e a gente vai caminhar juntos. O povo não te ouviu hoje, viu? Fala no microfone aí, ó. Desculpa. Como usar os momentos difíceis para avançar na vida? Esse é o tema da live das 7 horas. Maravilha, então esteja aqui às 19. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua confiança. Meu nome é Ramon Galimberti, nós somos a Aliança Divergente e esse foi mais um encontro do Intensivão da Permissão.